Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta para falar com nossos alunos do Direito das Obrigações do terceiro semestre da Unileão, beleza? Não preciso repetir, mas vou lembrar que essas aulas estão sendo dadas de modo virtual em razão do problema com o coronavírus que reclamou, que impôs essa paralisação por prudência, para que a gente pudesse evitar um supercontágio e o alastramento dessa doença que tem se apresentado bastante séria. Então hoje, como a nossa aula, eu escolhi falar para vocês sobre um tema, dando continuidade às nossas previsões de aula. O tema de hoje vai ser exatamente obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer, pessoal, diferentemente das obrigações de dar e fazer, a obrigação de não fazer, ela é a típica obrigação negativa. Mas, poxa, como assim obrigação negativa? Isso mesmo. Obrigação negativa, vocês viram lá que a gente classifica os dois grupos de obrigação positiva e obrigação negativa, e a gente já falou das obrigações positivas de dar, já falou das obrigações positivas de fazer, e agora estamos falando da obrigação negativa, a qual nós temos como espécie a classificação da obrigação quanto à prestação, que é a obrigação de não fazer. Ou seja, a obrigação de não fazer, ela é a única obrigação ou a única classificação que trata ou que se insere como uma obrigação de não fazer, como uma obrigação negativa, beleza? Prova negativa por quê? Negativa exatamente porque a obrigação de não fazer, ela, ao invés das demais que envolvem uma ação humana positiva, de entregar algo, de dar algo, de restituir algo, de produzir algo, de realizar algum trabalho, a obrigação de não fazer, ela tem exatamente o viés contrário a isso. Ela tem exatamente o viés de se constituir em uma abstenção, em deixar de fazer algo. Lembrando a vocês que, quando se trata de obrigações, ela está vinculada às regras gerais das obrigações de civis, ou seja, dos tratos de relação civil. Portanto, não pode se vincular a uma obrigação que tenha por objeto ilícito. Por exemplo, claro, eu quero contratar uma obrigação de não fazer para que um coleguinha meu aqui fique 2h30 sem respirar. Pode isso, professor? Claro que não, porque tanto o objeto aí é impossível de ser realizado, que vai significar a morte dele, como também não é lícita as obrigações que signifiquem danos às pessoas, por exemplo. Beleza? Então, dentro de um viés das obrigações de não fazer, é que elas se submetem a todos aqueles requisitos dos negócios jurídicos previstos lá no artigo 106 do Código Civil, 106 e seguintes. Beleza? E então, nisso, claro, o que seria a obrigação de não fazer? A obrigação de não fazer está exatamente vinculada a uma abstenção, ou seja, em que o devedor pode se abster de algo que lhe é lícito de fazer. Então, eu não posso contratar a obrigação de fazer cujo objeto já seja proibido. Por exemplo, eu vou te contratar, exigir a satisfação por parte do devedor para ele não me matar, por exemplo. Evidentemente que não matar já é uma proibição prevista em lei, para a qual eu não há licitude, não há possibilidade para a constituição de uma obrigação de não fazer. Então, vejam vocês que a obrigação de não fazer, ela se institui, ela se perfectibiliza, enquanto a contratação entre credor e devedor, para que o devedor se abstenha de fazer algo que lhe é lícito e possível de fazer, beleza? E desde que este não fazer não implique em objeto ilícito, impossível
ou vedado por lei, ok? Aí nós temos exatamente a caracterização, o conceituamento, ou a conceituação, melhor dizendo, da obrigação de não fazer. Nesse contexto, a obrigação de não fazer envolve exatamente uma abstenção do devedor. É exatamente o devedor deixar de fazer algo que ele poderia fazer. Via de regra poderia fazer, mas ele deixa de poder fazer, beleza? E aí, muito comumente, muito perceptivelmente, vocês já podem ver que as obrigações, elas buscam, ou o código busca exatamente tratar das repercussões do descumprimento das obrigações. E é por isso que nós vamos classificar a obrigação de não fazer em 2 tipos. Primeira coisa, como é que se dá o inadimplemento da obrigação de não fazer? O inadimplemento da obrigação de não fazer se dá justamente quando a pessoa faz determinada obrigação a qual se comprometeu a não fazer. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque ele serve para várias coisas. Digamos que eu tenho um vizinho de casa, eu tenho uma casa, térreo e tal, e meu vizinho, nossas casas são casas de muro baixo, por exemplo, somente uma cerca viva de 1 metro de altura na frente. E por conta da luminosidade ou da ventilação, eu chego para meu vizinho e combino com ele, constituo uma obrigação dizendo: vizinho, eu gostaria de que você não edificasse um muro na frente de sua casa para não impedir a circulação de ar que me favorece. E ele simplesmente diz: olha, eu preciso ter alguma vantagem para eu me motivar a deixar de construir um muro para isso. E eu simplesmente digo que contrato com ele, na verdade, que vou pagar a este meu vizinho a importância de R$200 por mês para que ele não construa um muro na frente de sua casa. Seria lícito que ele construísse o muro? Sim, perfeitamente lícito e possível. Mas por força do nosso pacto, ele está se abstendo por um prazo de 1 ano de construir um muro de frente à casa dele, ou seja, o muro de frente ao terreno da casa dele que vai impedir a circulação de ar para a minha casa. E vou lá, eu todo mês pago R$200 a ele para que ele pratique esta obrigação de não fazer. Quando esta obrigação de não fazer seria descumprida? Exatamente no momento em que ele edificasse esse muro, que ele construísse esse muro, lesando então a obrigação constituída por a gente. Beleza? Está demonstrado o que é a obrigação de fazer, está demonstrado exatamente como se daria o inadimplemento. A partir do inadimplemento, pessoal, vocês vão ver que na obrigação de dar, a gente estuda a coisa ou a possibilidade de entrega e a substituição daquela coisa que é devida. Na obrigação de fazer, a gente estuda exatamente a realização da obrigação, do serviço, da prestação, etc, etc. E, no caso do inadimplemento, se esta prestação pode ou não ser realizada por terceira pessoa, porque, eu repito, mais interessa, é mais valioso que a obrigação seja realizada do que a mera devolução do valor que foi pago por aquele serviço. Já na obrigação de não fazer, o que é que o direito preserva? Qual é o valor da obrigação de não fazer? É exatamente que a coisa, ou melhor dizendo, o ato não seja praticado. Ou seja, se eu me disponho a pagar R$200 por mês para que o muro não seja construído, é evidentemente que a mim mais interessa que o muro efetivamente não seja construído do que eu ter aqueles R$200 em meu bolso. Portanto, dentro do inadimplemento, dentro do descumprimento da obrigação de fazer, nós temos exatamente o viés de que, caso
a obrigação primeiramente, o desejo é que a obrigação seja cumprida, a obrigação de não fazer, que a pessoa deixe de fazer determinada obrigação durante o lapso temporal previsto na obrigação. O segundo aspecto, pessoal, é em caso de inadimplemento desta obrigação, o que é que acontece? Aí nós temos exatamente as classificações das obrigações de não fazer, como uma obrigação de não fazer reversível e a obrigação de não fazer irreversível. Como assim, Cláudio? Existem obrigações de não fazer que elas permitem o seu desfazimento, ou seja, caso o meu vizinho construa o muro na frente da casa dele, mesmo durante a vigência da obrigação, mesmo estando a obrigação totalmente, por minha parte, totalmente satisfeita, ele resolve descumprir essa obrigação de forma voluntária e a gente vai analisar se essa obrigação que foi descumprida a partir da construção do muro pode ou não pode ser desfeita. E isso chama-se, quando esta obrigação pode ser desfeita, nós temos exatamente uma obrigação de não fazer reversível, ou seja, construção de um muro, fechamento de um determinado ambiente, criação de algum tipo de vegetação, tipo, eu contrato uma pessoa para que ele não plante determinada vegetação na sua fazenda, porque isso pode me causar algum dano, mesmo sendo um direito legítimo dele. E dessa forma, todos esses exemplos, construção de um muro, construção de cerca, plantio, todas essas obrigações, vocês vão ver que elas conseguem ser desfeitas. Por exemplo, construção do muro com a ação demolitória, com a plantação, a devastação da plantação, por exemplo, com a própria destruição dessa plantação, através de máquinas, enfim. Mas existem outras obrigações de não fazer que o seu descumprimento ele é irremediável, ele é irreversível. Como assim, Cláudio? Nós temos obrigações de não fazer que a gravidade do seu descumprimento ela não tem remédio, ela não pode ser desfeita. Por exemplo, digamos, o fato de guardar um segredo. Cláudio, guardar um segredo é uma besteira dessa. Parece besteira se a gente levar para o campo da um segredo de amizade ou fofoca, enfim. Mas lembrem-se que propriedades intelectuais, como fórmulas, como patentes, como modos fabris, são muito relevantes. Por exemplo, se a gente estiver tratando da fórmula da Coca-Cola, em que muitos tentam, mas ninguém chega exatamente a fazer igual. Existem vários refrigerantes de cola, mas nenhum deles é, na verdade, exatamente igual à Coca-Cola. E tantos outros, marcas, enfim, tecnologias, métodos de sistemas operacionais, etc, etc. Mas vamos nos prender ao exemplo da Coca-Cola. Digamos que algum funcionário da Coca-Cola que tem acesso a esta fórmula exata da Coca-Cola, ele resolve divulgar. E vejam vocês que quando ele é contratado, ele assina um contrato milionário, multimilionário, para não revelar os segredos da formulação da Coca-Cola. Nesse contexto, ele simplesmente, por vontade sua, descumpre a obrigação. Resolve revelar esse segredo. E ao revelar esse segredo, ele publica, por exemplo, na rede social, enfim, em algum ato público, essa fórmula da Coca-Cola. E muitas pessoas vão lá e tomam conhecimento, batem print, começam a espalhar. E vocês sabem que um segredo revelado, ele é irremediável. Ou seja, não tem como eu desfazer aquilo que eu revelei.
E aí nós temos exatamente o típico descumprimento de obrigação de fazer de forma irreversível. Não tem como eu desfazer o descumprimento da obrigação de não fazer. Neste caso, de revelar-se um segredo de uma forma, de algum conteúdo, conforme eu expliquei. E aí, pessoal, o que é o objetivo desta explanação? É vocês terem em mente que a obrigação de não fazer, ela pode ser descumprida. Sim, pode ser descumprida com algumas repercussões. A primeira repercussão que a gente vai analisar é exatamente da obrigação de não fazer quando ela é reversível. Por quê? Se ela for reversível, o seu descumprimento pode ser desfeito e vai estar incluído dentro do objeto da obrigação. Ou seja, um dos objetos, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer reversível, é que o descumprimento seja desfeito. Construir um muro, ou seja, não construir um muro. Meu vizinho vai lá e constrói. É possível que eu desconstrua esse muro? Sim, através da demolição desse muro. Revelar um segredo. Obrigação de não fazer, de não revelar um segredo. Fórmula da Coca-Cola. A partir do momento que ele descumpre essa obrigação, nós temos um descumprimento de uma obrigação de não fazer irreversível, pois eu não consigo mais tolher o conhecimento daquela forma que ele não deveria revelar. E aí a repercussão é muito mais grave no descumprimento da obrigação de não fazer irreversível. Vocês vão ver também que a obrigação ela pode ser descumprida com culpa ou sem culpa. Com culpa, pessoal, decorre de ato voluntário. A pessoa simplesmente não há nada que a obrigue a descumprir a obrigação, ou seja, a fazer a obrigação a que ela está vinculada não fazer, e ela simplesmente vai lá. Construção do muro, descumprida com culpa. Eu tenho uma obrigação de não construir um muro, vou lá, sei que tenho um contrato, sei que tenho uma obrigação, mas por minha mera vontade eu vou lá e descumpro essa obrigação e construo um muro. Isso é um ato de negligência, portanto é um descumprimento culposo. Por outro lado, nós temos também a possibilidade do descumprimento da obrigação de forma não culposa. Como assim, Cláudio, não culposa? Quando se torna impossível a abstenção, quando se torna impossível do devedor continuar não fazendo esta obrigação, por exemplo, por força de lei. Digamos, no mesmo exemplo, que o devedor da obrigação de não fazer o muro está cumprindo a obrigação, tudo beleza. Passou-se 2, 3 meses, a Câmara Municipal de Vereadores editou uma lei de regulamentação urbana que obriga, naquele bairro em que está situada a casa do devedor da obrigação, todos os moradores devem construir um muro com pelo menos 3 metros de altura, em razão do resguardo da segurança pública. Vejam vocês que o ato de abstenção deste devedor não é mais possível, ele está afastado, ele está, por força de lei, impossibilitado de continuar se abstendo da obrigação. E aí ele vai descumprir a obrigação? Sim, porque ele vai obrigatoriamente construir o muro. Mas, no entanto, este descumprimento, ele não é um descumprimento voluntário, ele não é um descumprimento culposo, e sim por força maior, por imposição de lei. E aí nós temos exatamente o descumprimento da obrigação de não fazer de forma não culposa ou involuntária. Beleza? Acho que dito isto, a gente já pode passar à análise dos artigos que regulamentam a obrigação de não fazer. E estes artigos são exatamente os artigos 250, 251 e parágrafo único do artigo 251. Vamos lá para o artigo 250 ver o que é que ele diz. Artigo 250 do Código Civil. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato a que se obrigou a não praticar. Ou seja, o ato de não fazer,
se tornou impossível de continuar e é sem culpa, ou seja, uma obrigação de fazer se tornou impossível de continuar sendo não feita por força maior. O caso do muro, veio a lei municipal que proibiu ou que exigiu que o muro fosse construído. Entre a lei e o contrato vigora a lei, ele está forçadamente compelido a construir o muro ao qual deveria se abster por força do contrato. Ou seja, ele obrigatoriamente vai ter que descumprir a obrigação. Neste caso, o descumprimento da obrigação, ele é justificado. Ele é justo porque se tornou impossível dele se abster, por força de lei, de não construir o muro. E aí nós temos exatamente o descumprimento da obrigação de forma não culposa, ou seja, sem culpa do devedor, e o resultado vai ser exatamente resolver a obrigação. Se eu pagava R$200 por mês para cada mês que ele não construísse o muro, a partir do momento que ele não vai mais poder se abster da construção do muro, eu também vou ter o direito de resolver a obrigação. Ele vai construir o muro e eu vou efetivamente parar de pagá-lo por aqueles meses que ele não vai mais poder não construir o muro. Claro, se você já pagou um ano todo, evidentemente que se ele cumpriu 6 meses desse prazo, ele vai ter direito aos 6 meses e vai ter a obrigação de me recompor, voltar ao status quo, ou seja, resolver a obrigação, me devolvendo os 6 meses restantes dessa obrigação que, sem culpa, ele não vai mais poder se abster. Ou seja, o artigo 250 trata da obrigação de não fazer, descumprida sem culpa, e que traz como aspecto a resolução da obrigação. Valendo dizer mais que o artigo 250 trata-se, por força da impossibilidade de continuar não fazendo, de uma obrigação de não fazer irreversível. Ou seja, eu não tenho como deixar ou outra pessoa fazer, eu não tenho como reverter esse descumprimento, porque ele é por força de lei, por força maior. Eu não tenho como aplicar a reversibilidade a este artigo. Então, o artigo 250 trata-se da obrigação de fazer, obrigação de não fazer, irreversível, descumprido, sem culpa do devedor. Beleza? Repito, artigo 250, obrigação de não fazer, irreversível, descumprido, sem culpa do devedor, e leva à resolução da obrigação. Beleza? Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça. Se ele pode exigir que o desfaça, nós estamos tratando de uma obrigação de não fazer reversível, ou seja, que pode ser desfeita. Obrigação de não fazer reversível é o artigo 251. Que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ou seja, se ele voluntariamente não desfizer a obrigação de não fazer, que é reversível, ele vai poder incorrer nas custas do desfazimento. Por exemplo, ele edificou o muro dentro do prazo, simplesmente porque quis, dentro do prazo contratual da obrigação de não fazer. Eu vou lá e digo, olha, desfaça o muro, porque nós temos um contrato em vigência. Ele simplesmente diz, eu não vou desfazer porque eu não quero mais o contrato, mas o contrato está vigente, a obrigação está válida, e assim é necessário, obviamente, que aquela coisa seja desfeita. E o desfazimento pode ser feito por terceiro, à custa deste devedor, ou seja, quem vai pagar é o devedor que edificou o muro. Lembrando que esta contratação
da mesma forma da obrigação de fazer. Ela vai se constituir, deve se constituir essa obrigação de desfazimento em um preço de mercado, em um preço equilibrado, sem exagero. Seguindo o artigo, sobre a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos, ou seja, além do desfazimento, quando se trata de uma obrigação de não fazer, reversível, descumprida, com culpa, além do desfazimento da coisa, ele pode pagar para um terceiro desfazer, ou seja, o desfazimento seja feito às custas do devedor e mais perdas e danos, beleza? Vejam vocês que, com culpa ou sem culpa, a obrigação de não fazer reversível, ela vai ter repercussão da possibilidade de desfazer aquela coisa que foi feita em detrimento à obrigação de não fazer. Ou seja, eu tinha uma obrigação de não fazer, de fato fiz a coisa em descumprimento da obrigação, e este descumprimento vai poder ser objeto de um desfazimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiro, às custas do devedor, e, se foi com culpa, poderá ser exigido perdas e danos por este desfazimento. Beleza? Tranquilo? Por sua vez, nós temos então o parágrafo único do artigo 251, que a exemplo do parágrafo único do artigo 249, também institui o direito de autotutela de urgência, ou seja, haverá a possibilidade do credor mandar desfazer a obrigação às custas do devedor originário, independentemente de autorização judicial. Veja o que é que diz o parágrafo único do artigo 251. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer a obrigação de não fazer que foi descumprida, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido, ou seja, ele pode mandar desfazer às custas do devedor originário que descumpriu a obrigação e ainda pode pedir ressarcimento ou perdas e danos quando este descumprimento ele tenha sido resultado de um descumprimento culposo. Lembrando a vocês que sempre que se fala em culpa, nós temos a possibilidade do pedido de ressarcimento ou perdas e danos. Em todas as obrigações, em todas as classificações da obrigação, da prestação, dar, fazer e não fazer, sempre que houver culpa, esta culpa ela atrai, ela amplia o rol de repercussão desse descumprimento para além da substituição ou da resolução da obrigação de dar, fazer ou não fazer, a possibilidade em todas elas da postulação, da pleiteação de perdas e danos em favor do credor. Beleza? Um último comentário, pessoal. Vale dizer que a obrigação de não fazer, ela é exatamente uma obrigação de fazer, ao contrário. Por isso que se chama de obrigação espelhada. A obrigação de não fazer é uma obrigação espelhada em relação à obrigação de dar. Portanto, vocês vão ver que tudo que a obrigação de fazer visa, portanto, a coisa ser feita, a coisa não haver descumprimento, sendo feita a coisa, a obrigação de não fazer visa exatamente o contrário. Tipo o quê? Que deixe de se fazer algo e que se essa obrigação de não fazer for descumprida com a feitura da coisa, ela investiga, ela aplica regras de como esta coisa pode ser desfeita, como esta obrigação de não fazer pode voltar ao estado anterior de perfeição, quando a obrigação não é feita
quando a obrigação é não fazer determinada coisa não sendo feita, beleza? Em algumas ela é possível, a obrigação de não fazer reversível, em outras a obrigação de não fazer é irreversível, ou seja, descumprida, não há mais um remédio que possa restaurar as partes à condição da obrigação não ser feita, beleza? E aí vai caber, evidentemente, a resolução da obrigação e a postulação de ressarcimento ou perdas e danos a partir da percepção se ela foi descumprida com culpa ou sem culpa, beleza? Com o exercício de fixação valendo 0,10, ou seja, um décimo para a tua AV1, para acrescer na AV1, você vai fazer o mesmo exercício, fazendo o quê? Vai criar um caso prático e sobre a obrigação de não fazer, resolvê-lo fundamentadamente e me apresentar no nosso próximo encontro, que vai se dar em breve, beleza? Mais uma vez foi um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente, aí para as turmas do terceiro semestre, manhã e noite, mesmo que virtualmente. Espero que tenha podido contribuir com o engrandecimento do conhecimento de vocês em direito civil, notadamente em direito das obrigações, que é o nosso objeto de estudo nesse semestre. Valeu? Então, abração, tamo junto e até a próxima. Tchau!